Oi, eu sou a Bel. E eu sou a Bru. E esse é o Plano de Frente, o outro lado do plano. No episódio de hoje, que é o primeiro por sinal, a gente vai falar como tudo começou. Tá, tu quer começar a falar? Começa tu. Tá, então tá. Tá, foi assim. Na época do apagão que teve aqui em Macapá, pra quem vai ver a gente em outro lugar do Brasil, a gente tem Macapá, tá? Teve um apagão de 15 dias, eu fiquei muito revoltada. Aí eu fiz um vídeo e a Bruna compartilhou. E ela não só compartilhou, como puxou assunto comigo. E eu, difícil, né? Aí eu comecei a conversar com ela e a gente virou colega de internet, porque tava na pandemia. Então, aí eu comecei a acompanhar as histórias da Bruna, aí eu vi que ela era sensata, porque é uma coisa que é meio difícil hoje em dia, eu achei sensatez na multidão. Eu disse, olha rapaz, essa menina é sensata, vou interagir mais com ela. Aí a gente interagiu, né? E assim ficou, até a gente se conhecer pessoalmente. Eu gostava muito, a Bel, ela chegava a postar algumas coisas nos stories. E eu gostava muito de acompanhar, eu falava assim, meu Deus, essa menina pensa que nem eu. E eu gostava da forma que ela se posicionava. Além disso, a gente tem uma amiga em comum, que é a Ana Terra. Então assim, eu julgo muito a Ana, né, amiga dela. Com certeza a Bel deve ser legal, porque a Ana não é amiga de gente, né, doida na cabeça. E aí, a Ana foi fiadora também dela. Exatamente, ela que fez aí a ponte. Gente, a minha vida tava estável. Profissionalmente, eu tava linda, maravilhosa lá, cuidando da minha loja, sendo empresária. Não tava, nem passava pela minha cabeça voltar a trabalhar com comunicação, enfim, muito menos um podcast, apesar de eu ser ouvinte de podcast há muitos anos. E a minha vida tava assim, tinha saído de um relacionamento, né, que eu tinha 3 anos ali compartilhado minha vida com uma pessoa. Eu tava num processo muito bom, apesar de ser um término. Eu tava num processo muito bom, mas eu tava assim, no limbo, eu tava assim, parada na vida, sabe? Não tava nem querendo ir pra frente, nem querendo ir pra trás, mas tava satisfeita com a vida que eu tava levando. Mas também, no fundo da minha alma, eu sabia que tava faltando alguma coisa. Era eu a coisa que tava faltando, simples assim. A minha tava assim, uma loucura. Nada de estável que nem a minha. Não, diferente da Bruna, eu tava assim, foi um ano de crise, o primeiro semestre foi um ano de crise existencial. Então, eu olhei assim pra minha infância e disse, meu Deus, eu não fiz nada do que eu me prometi quando eu era criança. E agora? E aí, eu comecei a ir atrás das minhas habilidades, ir atrás do que eu queria. No meio disso, eu lembrei que eu gostava de falar com os outros. Aí eu sempre quis ter um podcast, desde que eu descobri o podcast, eu pensei, gente, isso aqui é a cara da Isabel falar. Em algum momento desse ciclo da vida dela, ela achou muito inteligente me convidar pro plano de fundo. Não, claro, A vida dela tava um pouco bagunçada, ela quis me meter na vida dela. Não, sabe, porque é o seguinte, gente. Eu olhava pras histórias da Bruna e falava assim, poxa, ela fala coisas que fazem sentido, ela vai concordar comigo, porque é claro que é muito melhor você escolher uma pessoa que vai concordar com você. Eu não queria ser afrontada. Então eu acho ela perfeita. Mas a minha vida tava nessa descoberta. E aí eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia fazer um concurso público, eu ia terminar meu mestrado, ia pra sala de aula, tava abrindo uma loja, fiz assim, pronto, eu acho que tá tudo cumprido na minha vida. Até que o céu olhou pra mim um dia e falou assim, podcast. Aí, literalmente o céu, porque eu tava doente, e aí eu peguei e mandei mensagem pra Bruna, mas detalhe, antes disso, em fevereiro, eu já tinha proposto de fazer um podcast com ela. Ela rejeitou minha mensagem no Instagram. Eu não rejeitei, Ela só visualizei e respondi depois. Respondi depois. Que dia que tu respondeu? Que dia? Eu mandei em fevereiro, ela respondeu em julho. Tá louca? Surtou que é mentir aqui pros outros. Só peguei detalhe, gente. A primeira impressão que eu tinha da Bel, através das redes sociais, era que ela era uma menina muito, como ela também falou, sensata, muito inteligente. Mas eu achava que ela era mais séria, né? Convivendo com ela, eu vi que era diferente. Eu acho que basicamente, pra resumir, eu achava que a Bel, ela era tudo que me passava nas redes sociais, mas um pouco mais. Eu via que ela era uma menina séria e no dia a dia ela é a alegria do início ao fim. Ela me faz rir o tempo todo, ela é muito engraçada. Ela, inclusive, me ajudou a perceber que eu também sou, né, Bel?
Eu acho que a gente tinha muito isso. Engraçado, agora falando isso, eu penso que eu me via muito, né? Porque muita gente que me vê acha que eu sou muito séria. Acho que eu sou muito durona, assim. Mas não, no dia a dia, né? Eu vou me derretendo. Mas eu acho que a primeira impressão que eu tinha da Bel era isso, assim, era algo um pouco distante. Ah, essa menina é muito inteligente, muito legal, mas muito inacessível. E quando ela veio pra minha vida, ela veio simplesmente super acessível. Que isso, é muito legal. Gente, eu nunca imaginei que tu pensava que eu era inacessível. Ah, eu pensava, amiga. Juro. Até hoje, gente, às vezes eu olho pra ela e falo, amiga, antes de ontem, a gente tava, né? Tu lembra que a gente tava lá no shopping e eu te falei isso? De pensar assim, caramba, ela tava na telinha ali, eu conheci ela só pelas histórias e agora ela tá aqui, na minha vida, sendo a minha melhor amiga. E a gente partilhando, tipo, a vida toda juntas. É muito louco isso. É muito louco, porque eu também olho pra Bruna e sinto pensando a mesma coisa. Passa um filme toda vez eu digo, caramba, ela é minha amiga. Caramba, ela é muito mais do que minha amiga. Caramba, em que momento isso aconteceu? Porque foi muito rápido. Agora eu vou falar da minha impressão. Eu achava a Bruna muito forte, muito foda. Porque ela era muito sensata, muito forte, muito inteligente e bem posicionada. E aí foi por isso, inclusive, que eu propus a dizer, olha, ela é a host. E depois que eu conheci ela, eu descobri que eu não sou nada disso. Ela, além de tudo isso, ela tem uma menina dentro dela, assim, uma menina que é muito, que é uma autêntica. Além dela ser tipo uma mulher que é uma capa muito forte por dentro, ela é muito coração, muito sensível. E eu não imaginava assim que ela era tão assim pura, porque a posição que ela aparece assim na câmera, ela parece assim, eu sou aqui, eu entro e saio, ninguém mexe comigo. Mas quando a gente vai pra vida dela, ela vê o quanto ela faz assim abraça, sem olhar, sem ver. Né? Inclusive eu tenho até que brigar por causa disso, porque a gente tem confusão com essas coisas. Já quebrei muito minha cara por ser assim. Mas eu amo a Bruna, muito. Nosso primeiro encontro foi aqui na Bela Tchau. Exatamente aqui, a gente marcou de se ver, a Bel fez uma ligação, aceitei, a gente marcou de fazer uma reunião presencial. E a gente veio pra cá e conversamos, e aqui, engraçado, aqui foi o início de tudo. E hoje também é o início do Plano de Frente. E hoje é o início de tudo. Novamente. Tem muito simbolismo, acho que esse lugar aqui pra gente por conta disso. Nesse dia, eu e a Bruna, a gente nunca tinha se visto na vida. Gente, eu tava nervosa e parecia que eu ia pra um date. Sério. Porque, pra quem não sabe, o que aconteceu? Quando eu propus o plano de fundo pra Bruna, eu liguei e falei assim, cara, a Bruna é adulta, ela não é uma menina, ela não vai entrar nessa assim por entrar. Então a gente tem que ter palavras firmes, uma proposta boa, porque eu quero ela. E aí eu liguei e falei assim, olha, e eu achando que eu não ia dar conta de conversar ela por ligação, eu falei, a gente vai ter que se encontrar e eu vou vender a ideia pra ti. Mas acabou que o nosso encontro, a ideia já estava vendida pela ligação, ela comprou a ideia e desde esse dia ela nunca arredou o pé. E aí aqui a gente realmente só virou super amiga, a gente chorou. E foi um choro, um encontro, um abraço, uma emoção doida. Como eu falei pra vocês, a minha vida, ela tava estável. Eu tava muito segura de tudo que eu tava vivendo. Eu tava passando por algumas dúvidas, questionamentos, mas as respostas também estavam ali perto. E o que me motivou a entrar de cabeça foi, primeiro, eu acreditava muito no meu propósito, né? Inclusive eu coloquei na biografia do meu Instagram isso. Não é um sonho, é um destino. Eu acreditei de verdade que o podcast era um destino, que a comunicação era o meu destino e que Deus tinha colocado a Bel no meu destino. Então, quando eu tive essas certezas, eu não tinha mais nenhuma outra certeza. Eu não sabia como a gente ia pagar, eu não sabia onde a gente ia fazer, que roupa a gente ia vestir, como a gente não sabia nada. Mas eu tinha essas 3 certezas e isso foi o que me motivou e me motiva até hoje. A Bel falou, né? Ela aceitou, desde daquele dia ela não pulou do barco. Eu não pulei por conta disso, pela certeza de que eu tô exatamente onde eu deveria estar, com a pessoa que eu deveria estar. Aí, pô, é doido, arrepiei. Isso aí dá um discurso de casamento que me motivou. Como eu falei pra vocês, a minha vida tava assim... Eu tava vendo uma crise existencial, porque eu queria saber o que eu realmente deveria fazer, o que eu gostava. E aí eu fui lá na minha criança, quando eu achava que tudo que eu podia fazer, tudo que eu imaginava era possível, tudo que eu queria fazer eu ia realizar, coisas que eu tinha prometido pra mim, que eu estaria pronta até os meus 25 anos.
e eu não tinha nem começado, eu não tinha nem dado o primeiro passo. E aí, no meio de tudo isso, o podcast se encaixou a Bruna, se encaixou tudo. E é isso também, é ter a certeza de que tinha uma promessa para mim mesma que tinha que acontecer. Então foi isso que me motivou. Essa pergunta é aquela que a gente recebe e a gente não consegue colocar em palavras porque ele significa muita coisa. Mas como eu falei em outro momento, não é um sonho, é um destino. Eu estou exatamente onde eu deveria estar, com a pessoa que eu deveria estar. Então hoje é a realização daquilo que eu nasci para fazer. Então quando eu olho para o plano de fundo, eu me vejo. Eu vejo meu lugar no mundo e eu acho que todos nós temos sim um lugar no mundo. Então acho que se eu pudesse resumir, o que é o plano de fundo? É a maior realização da minha vida. A segunda, que a primeira é ser mãe, que eu queria muito. Pra mim também não muda muito. Eu acho que o plano de fundo pra gente é a sensação de que tá fazendo uma coisa que é maior do que a gente. O plano de fundo é aquela coisa que você fala assim, é o seu lugar no mundo. Mas também é aquilo que eu poderia me dar minha vida, não no sentido literal, gente, não levem isso pro sentido literal. Mas é maior do que a minha vida, entendeu? É assim, é algo que eu quero deixar, é a minha marca, é o que eu vou fazer na Terra e vou me orgulhar. E apesar da gente falar muito sobre o propósito, que tem muito a ver com a gente, o plano de fundo, ele não é sobre eu e a Bel. O podcast é sobre muita coisa, muita coisa. A gente fala de cultura, a gente fala de um desejo de ver cultura cada vez mais no nosso estado e ver a juventude se levantando. Então, assim, nós queríamos vozes, nós queríamos que todos nós pudéssemos falar, ser ouvidos, por isso que a gente conta histórias no plano de fundo e ouve histórias. Então, o plano de fundo é até sobre dar autoestima pro nosso povo, sabe? A gente vê que a gente tem gente brilhante no nosso estado, vê que a gente tem potencial, escutar o que o nosso povo tem a dizer. Então, tudo isso a gente olha para o plano de fundo e enxerga hoje. Do fundo do nosso coração e à frente da nossa visão. É assim que a gente termina o primeiro episódio do Plano de Frente. Eu espero que vocês tenham gostado.